7h52. Dor de cabeça, cansaço, dificuldade para respirar. Esses sintomas podem estar relacionados ao estresse no trabalho. A competição exagerada, o alto padrão de exigência pessoal e o medo ajudam a piorar ainda mais o quadro. E olha, todo cuidado é pouco, já que o estresse pode desencadear vários outros problemas. E para conversar sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio o psicólogo Vitor Barros. Bom dia, obrigada pela sua participação, Vitor. Eu que agradeço. Existe alguma diferença entre o estresse normal, conhecido aí popularmente, e o estresse especificamente ocasionado pelo trabalho? Existe sim. Existe o lado bom do estresse, quando a pessoa é levada a desafios e que por esses desafios ela gera uma série de inteligências e de estratégias de aprendizagem em cima desses desafios, né? Então tem esse lado bom que a pessoa cresce profissionalmente. Mas o lado ruim é que ela pode começar a desenvolver alguns sintomas físicos e mentais em relação a esse ritmo excessivo de trabalho. Você citou aí esse estresse que seria benéfico. Quais seriam os sintomas, o limite desse estresse benéfico? Bem, o limite cada pessoa dá aí, né? Porque é um ritmo de cada um no seu trabalho. Mas quando a pessoa começa a sentir já as dores de cabeça, né? A vontade de dormir, mas a pessoa acorda cansada ainda, taquicardia, o que mais, né? Dificuldade de concentração, dificuldade de memorizar, de também começar a sentir alguns transtornos no humor, como a irritabilidade constante. Ô, Vitor, e é muito comum hoje em dia, nessa sociedade extremamente competitiva que a gente vive, esse estresse em decorrência do excesso de trabalho? Sim, é muito comum, né? O trabalho virou uma questão central hoje. Verdade. Se você não trabalha, você não tem uma identidade. Então isso está ficando uma coisa muito intensa e que a pessoa tem que se dedicar a limites extremos em relação ao seu trabalho. E se não se dedicar, pode até ser mesmo excluída no seu ambiente de trabalho, até mesmo excluída na sua relação com seus amigos. Talvez até taxado como vagabundo, né? Aquela pessoa que trabalha hoje 8 horas por dia pode até ser taxado como vagabundo. Que loucura, né, que a gente Sim. vive. Você falou uma coisa que é muito interessante. Eu tive uma colega que o médico deu para ela atestado de uma semana em decorrência de estresse no trabalho. Quando ela chegou, ela foi demitida. Isso é totalmente contrário à lei, né? Totalmente contrário à lei e também aos direitos humanos, né? É uma pessoa que precisou de um tempo para poder se recuperar, para poder voltar ao trabalho. E as pessoas trataram como se ela tivesse com problemas já indicando de que iria dar algum indício de que não estava muito bem e que ia desfalcar a equipe. Então esse tratamento de que a pessoa vai desfalcar a equipe, já manda embora, que é um problema a menos, é uma parte que a empresa já fica mais se resguardando, né? De uma forma geral, a gente percebe que existe realmente isso no mercado de trabalho, ou seja, essa falta de não só falta de respeito, mas de conscientização, de fato, do que vem a ser o estresse e dos malefícios causados por ele? Sim, a conscientização é muito importante, mas fica muito difícil tomar essa conscientização quando se coloca essa questão do trabalho de uma maneira muito intensa e exacerbando o que deveria ser o principal na sua vida, né? A gente tem uma questão que tem que ser muito bem separada, né? O que é trabalho e o que é emprego. A gente estar dentro de uma empresa é uma coisa, agora a gente se dedicar 12, 14 horas por dia nesse trabalho, nesse emprego, é uma outra história. Então isso tem que ser bem delimitado pela própria pessoa e enfrentar justamente esses preconceitos em relação ao horário de trabalho. E qual a responsabilidade da empresa? A empresa tem que fazer o seu trabalho, né, que se chama muito de qualidade de vida no trabalho, né, buscando justamente o espaço para que esse trabalhador tenha tempo para cuidar da própria saúde física, da própria saúde mental, mas o que se vê é que a empresa coloca as pessoas dentro do trabalho para poder fazer a academia dentro do trabalho, né, a massagem dentro do trabalho. Então isso tudo a pessoa fica mais tempo ali no trabalho e perde o senso até mesmo do que está acontecendo lá de fora. Se amanheceu e anoiteceu, tem gente que nem viu isso. E como é que é feito o tratamento com essa pessoa? Quer dizer, obviamente que tem todo um tratamento físico, mas tem também um tratamento psicológico, para ela rever os seus valores, né? Claro, porque o adoecimento do trabalho é um adoecimento social. Aquela pessoa teve um problema em relação ao trabalho dela, mas também todo em relação à equipe que ela trabalhava, né? Como que isso pesa para a pessoa dela ter, de certa forma, fracassado, né, enquanto outros estão lá trabalhando.
isso pesa bastante na autoestima da pessoa e que esse trabalho tem que ser feito. Principalmente a própria empresa tem que trazer estratégia de que a pessoa seja reinserida nesse trabalho com uma certa aceitação de que ele vai ter um tempo dele para ele retomar um ritmo de trabalho. Mas já se cobra que essa pessoa afaste e quando dá os seus 10, 15 dias já voltar num ritmo intenso como era antes. E tem essa questão também de rever valores, como você falou, né? Quer dizer, o trabalho, ele é um lado da sua vida, né? Ele não pode ser totalmente, você não pode se dedicar exclusivamente ao trabalho, né? Com certeza. A gente até vê que quando algumas pessoas se apresentam, né? Se apresenta o fulano e o sobrenome é a empresa. Então a pessoa já perde o próprio sobrenome, né? Perde a sua história de vida e vira uma parte da empresa. Tem que ter esse limite, sim, porque senão a pessoa começa a se dedicar excessivamente e perde uma noção do que é viver em sociedade mesmo. Com certeza. Né? E existem algumas profissões que são mais estressantes do que as outras? Com certeza. Né? Os bancários, professores, profissionais de enfermagem, profissionais da construção civil, e cada um tem a sua particularidade. Né? O meu trabalho é mais com bancários e eu pude perceber que existe uma pressão muito intensa por metas, né? Um trabalho num ritmo muito intenso, e tem essa cobrança muito com clientes também, né? Então isso tudo intensifica para que esse trabalho seja cada vez mais pesado para ser feito. Ô Vitor, você acha que daqui a um tempo, não longo prazo, a sociedade como um todo vai ter que rever toda essa questão, mesmo todo esse exagero com relação ao trabalho? Vai. Não adianta só colocar as empresas para poderem repensar, ou só o governo para repensar, mas a sociedade também tem que fazer a sua parte. Quando a gente entra numa empresa, a gente também está entrando com algumas expectativas, mas a gente tem que saber lidar com isso aí para não entrar justamente nesse ritmo. Né? Até porque a gente entra nesse ritmo também com medo das chacotas dos outros que podem falar, olha, você está se dedicando muito menos do que eu, né? Verdade. Sociedade capitalista é uma coisa complicada, né? Muito complicado. Exige muito mais do que a gente pode dar. Então você tem que realmente estar atento para não cair nessa armadilha também, né? Com certeza. Tá bom. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Tenha um ótimo dia. Eu que agradeço. Bom dia. E obrigada a você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um ótimo dia.